audiência internacional para acompanhar Vitor Hugo Bortolotti Lindenau, tomando aí o seu chimarrão e usando o seu novo óculos. O que houve? Tá falhando? Falhando a visão um pouco. Novo look, né? Vale enquete, Tu é que diz o ditado aquele espanhol: Los anos não vienen solos. Os anos não vêm sozinhos. Não. Vem acompanhado aí com o desgaste da carcaça, né? Não é fácil. Muito bem, essa linda manhã de sexta-feira. Tempo bom pra galera aí que está na colheita, né? Isso aí coopera-se mesmo, só acreditamos aí vão ter um horizonte no mínimo de uma semana e deu essa refrescada depois dessa onda de calor, não é? Não sei, será que teremos algum verãozinho ainda, não? O pessoal das piscinas, será que vai poder tirar algum investimento? Não é fácil, né? Então, tempo bom aí para quem está colhendo e para quem está trocando o telhado aí, como eu. Torcendo aí que segure mais uns dias, né? É importante. Eduardo, olha só, como se a gente fala em crime organizado, né? A gente tem que entender que o crime, realmente a organização é em todos os sentidos. Não sei se chegou a ser veiculado pelo Clique, mas foi encontrado uma clínica clandestina do PCC que tratava criminosos feridos em confrontos em São Paulo. Então, observe bem, o crime está num nível de organização, né, tão grande em todos os setores e todos os segmentos da nossa sociedade, nossa organização social, né? E agora eles, né, já não é apenas uma, mas são diversas. Eles já têm um sistema de saúde próprio. Então, quando se fala que é o Estado paralelo, aí está uma prova, né? Eles já dominam as favelas, eles já dominam as chamadas comunidades, né? Um pouco por omissão de governantes, do nosso próprio sistema jurídico, que impediu ali um policiamento, né? Algo mais ostensivo, e também operações para desarmamentos, e eles vão cobrando pedágio do gás, a internet tem que ser deles, e uma série de comércio que tem que passar para a mão dele, tem que pingar no caixa da organização. Então a polícia militar, olha só, ela encontrou uma clínica clandestina utilizada pelo PCC, né, para atendimento de criminosos feridos em ocorrências policiais de trocas de tiros. O local foi descoberto pelos agentes durante uma operação no Jardim Primavera, na zona leste de São Paulo. Ao chegar no endereço da clínica, os policiais ouviram alguns gemidos de dor. Ao perceberem que a equipe estava no local, as pessoas que estavam no local desligaram a luz. Nesse momento, os agentes, né, entraram no imóvel. Os policiais encontraram um homem baleado em cima de uma maca recebendo tratamento. Além dele, outro suspeito, uma enfermeira, um biomédico e uma vendedora estavam no local. Como é possível ver nas imagens feitas na operação, o local tinha vários equipamentos hospitalares e em farmácias, como remédios e maca. O homem baleado foi encaminhado ao hospital e o outro suspeito foi detido, né? As outras 3 pessoas que estavam na clínica estão sendo investigadas. Paralelamente a isso, mais cedo, um policial da reserva presenciou um assalto a uma farmácia no bairro Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. No local, o agente reagiu e trocou tiros com os criminosos, sendo que um deles foi baleado na perna e conseguiram fugir. Hora depois, a polícia encontrou a clínica clandestina que atendia um homem baleado na perna. A polícia suspeita que sejam a mesma pessoa. Essas imagens foram feitas aí pela farmácia, né? A hora que um policial reagiu, né, e baleou um dos assaltantes. A Polícia Civil também de São Paulo instaurou 2 inquéritos para investigar o roubo à farmácia e à clínica clandestina utilizada pelos integrantes do PCC que podem estar
relacionados. Isso aí me lembra uma passagem daquele seriado Narcos, né? Que o cara é contratado, um cirurgião plástico, para mudar a fisionomia do Pablo Escobar. É o dinheiro, né, do tráfico fazendo essas piruetas, né? A gente sabe que muitas vezes quando tem um confronto com a polícia, o local que a polícia vai, no caso, aguardar para ver se consegue aí prender algum dos elementos que entram em confronto e tiro, né? Sabendo que houve evidência de pessoa baleada, ficou aguardando no hospital, porque ele vai ter que respingar por lá. Então, no PCC está organizando aí, né, uma clínica para tratar os seus associados do crime. Na contramão disso aí, olha só como é que esses políticos de esquerda eles estão caminhando. O Eduardo Suplicy, ele propõe salas para uso supervisionado de drogas em São Paulo, né? O projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na terça-feira 11, prevê locais monitorados para consumo seguro. E o que seria? Eu fico em dúvida, né? Eu tenho curiosidade para saber o que é consumo seguro de drogas, né? Uma substância altamente psicoativa, neuroativa, né, que causa danos ao corpo, né, todo. Como é que vai ser? Eles inventam expressões, por exemplo, uso recreativo de droga, né? Queriam liberação para uso recreativo de maconha, né? A semana eu até comentava com uma pessoa que está se estabelecendo no Uruguai, né, falando. Também, Eduardo, como repórter, tu deve ter essa lembrança que essa nossa BR-116, ela não era anos atrás, rota de apreensão de droga, e ela passou a ser, né? Depois que o Uruguai passou a ter a liberação da maconha, né? Aqui passou, mas lá vem de farmácia, é volume controlado, mas tudo bem, existem os descaminhos nesse meio entre a produção, parece que a produção lá é estatal, mas há quem controle isso, né, e consiga por aí desviar alguma quantidade. E ela passou, a nossa BR-116 passou recentemente, teve aí uma apreensão bem volumosa aí, né, uma caminhonete que vinha nesse trajeto. Então aquela coisa, né? Ela veio acompanhada, né? Então, esse é o deputado, o Suplicy, o pai do Supla, né? Aquela rica joia, uma mistura de parece o Tiririca com a Nina Vogue. Ele namorava aquela Lemoa, né? Que é cantora de rock, né? Teu Tempo, eu esqueço o nome dele. Então ele protocolou um projeto aí na Assembleia para criar espaços de uso seguro das substâncias psicoativas. A proposta sugere locais supervisionados para o consumo de drogas e álcool. Mas para álcool já tem, né? Já tem os botecos tudo indo. Com acompanhamento de profissionais de saúde. Segundo o parlamentar petista, a medida visa colaborar com o tratamento e reabilitação de usuários. Um dos principais alvos do projeto é a Cracolândia, região marcada para consumo e tráfico de drogas na capital paulista. O projeto defende internação compulsória de usuários por drogas em São Paulo. Sim, tudo já existe, mas esse é o problema, que eles querem cada vez, mexendo nesse sentido, querem cada vez complicar mais, né? Enquanto deveria de ter, isto sim, uma lei que arrochasse mais a penalização de consumo e tráfico, né? Eles querem criar locais seguros. O que seria locais seguros? Se tu olhar as estatísticas, a maioria dos crimes, né, que ocorrem, eles vêm associados, existe em algum momento nesse inteirinho aí, né, o consumo de drogas ou tráfico, né, no meio. Então, realmente é um elemento que potencializa aí as estatísticas de crime. Então, é bem coisa da esquerda. Ele justifica que a justificativa seria a redução de danos. Na justificativa do projeto,
Suplicy afirma que esses espaços ajudariam a acabar com a Cracolândia ao oferecer um ambiente seguro. Mas o que seria oferecer um ambiente seguro? Sem a presença do crime organizado. Seria uma forma, então, da maneira que ele fala, seria uma forma de liberar, né, o uso. Salas de uso assistido forneceriam o que os usuários procurariam em local como a Cracolândia. Eu pergunto o seguinte, o que fariam depois no momento que eles sairiam da sala? O que seriam? Assistência. A gente não tem hoje assistência de saúde e segurança para o próprio trabalhador, né, que busca aí o atendimento de saúde através do SUS, tem que ficar muitas vezes por uma doença grave ou algum próprio exame, ficar meses aí na dependência de uma longa fila de espera. Então, nesse momento, querem gastar aí dinheiro do contribuinte, né, para criar ambientes chamados por eles, entre aspas, seguros, né, para o consumo de droga, né? O levantamento aí de uma pesquisa feita pelo deputado mostra que os principais motivos apontados por usuários de droga para frequentarem Cracolândia são disponibilidade da droga 31% e o preço 16,4%. A sensação de segurança do uso entre os pares é apontada como 20,4% e a liberdade para o uso de 14,8%. Não existe país nenhum que tenha melhorado com esse sentido. Mas a contramão aí da esquerda, né, que atenta contra a vida, que atenta, que defende grupos terroristas, então acaba também, né, fazendo essa apologia aí, né, e tentando fazer essa experiência danosa, né, irreversível, porque sem dúvida alguma vai ser uma atividade que vai fomentar aí o uso, né, e o descontrole. Já tem um problema crônico lá com toda a proibição, que é a Cracolândia, que ninguém mais sabe o que fazer. Não combateram, né, a coisa de maneira mais pontual no tráfico, no distribuidor, e agora quando querem e lá na ponta final, no usuário, né, fazer esse controle. Realmente estão perdidos aí quanto a o andamento, essa proposta aí do Suplicy. Suplicy que eu acho que ficaria muito bem já entrar para a reserva. Acho que já deu a contribuição dele, né? Já fez cacaca que chegue. Está na hora de se aposentar, seu Suplicy. Largar a teta aí, né? E vai ficar lá. Vai acompanhar aí o Supla aí nos shows de rock dele, que eu acho que seria bem melhor. O assunto também que essa semana aí foi bem divulgado, né? Foi a maneira aí que o nosso presidente, né, sempre de maneira desastrosa, ele volta a se comunicar, algumas vezes quer lacrar, quer fazer gracinha, e acaba aí levando aí ao desespero aí da sua equipe de trabalho que cuida pela sua imagem, né? Se é que ainda tem alguma, que ele chamou aí que a Gleice teria uma boa relação com a Câmara e o Senado por ser uma mulher bonita. Então o deputado Geyer, né, aí, que agora até inclusive está sofrendo um processo por algumas manifestações nesse sentido, diz que Gleice foi tratado como uma cafetina por Lula. As bancadas feministas do PT e da Câmara e Senado reagiram. Elas emitiram uma nota oficial criticando a postura do deputado. O deputado federal Gustavo Geyer, do PL de Goiás, disse na quarta-feira, durante sessão plenária da Câmara, que o presidente Lula tratou a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, como uma cafetina após dizer que ele nomeou uma ex-presidente do PT pelo fato dela ser uma mulher bonita. Vamos deixar isso transparente, sendo petista e bonita, deve ter algumas horas de cirurgia plástica ali, né, dinheiro? Porque se você olhar as fotos antigas da Gleice, então o Lula citou, né, que ela vai se relacionar não pela capacidade de política, a capacidade de interagir, esse capital dela de negociar, não. Ela vai se dar bem porque ela é uma mulher bonita. Lula afirmou
que isso durante o ato de lançamento do programa Crédito ao Trabalhador. E aí depois o Gustavo Gayer, né, na sessão no plenário, diz que faz 2h30 que a sessão começou e a direita estava no plenário. Assim, respeitosamente, esperando que fosse um pronunciamento em defesa da ex-presidente do PT Nacional, que foi humilhada, que foi desrespeitada pelo presidente da República, mas por enquanto até agora não houve nenhum pronunciamento em defesa da ministra Gleisi Hoffmann, disse Gayer, que complementou. Então nós na direita nos sentimos na obrigação de vir aqui e nos posicionar prestando nossa solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa como uma cafetina por um cafetão, o Lula, presidente da República, que praticamente ofereceu como objeto sexual para poder fazer negociação com o Congresso, acrescentou. E as feministas tudo pianinho, né? As bancadas feministas do PT, da Câmara e Senado reagiram. Elas emitiram uma nota oficial criticando a postura do deputado, mas ficaram em silêncio em relação às falas de Lula. As declarações do deputado federal Gustavo Gayer não só desrespeitam as mulheres na política, como também reforçam discursos machistas, misóginos e violentos que precisamos combater diariamente. O parlamento não pôde compactuar com esse tipo de violência, afirmaram as parlamentares. Ter um representante com esse tipo de postura é uma vergonha para o parlamento brasileiro. A tentativa de desqualificar mulheres por meio de insinuações sexistas não é apenas um ataque à sua dignidade, mas também um atentado contra todos que lutam por espaço e desrespeito na sociedade. O machismo na política é uma ferramenta histórica de silenciamento e intimidação e não podemos normalizá-lo, concluir, né? Mas isso aí foi falado até pela maior rede de comunicação aí do país, né? Que vem sempre em defesa ao presidente, e nessa oportunidade, nesse evento, ela se manifestou que o presidente foi muito infeliz aí, né? Ao fazer aí tais declarações, né? Não passou o pano dessa vez, estranhamente não passou o pano dessa vez. Então, realmente houve uma... né? E o Lindeberg, que é o atual parceiro da Narizinho, né? A antiga chamada amante na lista da Odebrecht, que nem diz o nosso presidente, também ficou quietinho, né? Então ninguém pode mexer com o chefe. O chefe faz, quando pisa na bola, né? E pisa diariamente, né? As suas declarações, para o desespero da sua assessoria de comunicação, acaba deixando aí os caras empolvorosos, e fez aí mais uma declaração desastrosa. E a gente sabe que a Gleisi Hoffmann não tem capacidade alguma, pelo radicalismo, pela falta de comunicação, pela maneira de embate, de fazer alguma transição, alguma comunicação aí inclusive com o próprio partido, tem problemas com o Haddad, e quanto mais então com a oposição. Realmente é uma personagem que ele está trazendo para dentro do seu governo, né, mostrando cada vez mais um aspecto de radicalização da extrema esquerda, e cada vez o governo vem afundando mais, ele não consegue focar, e o governo cada vez vem se mostrando mais perdido. O nosso presidente do Brasil Supremo, o seu Moraes, né, não tem como hoje falar em comentário político sem deixar citar o Alexandre de Moraes, aí do Supremo Tribunal Federal. O de Moraes liberou denúncia contra Bolsonaro para julgamento na primeira turma. Cabe ao presidente do colegiado, Cristiano Zanin, definir uma data para analisar a acusação. Que na verdade agora o que tem? O presidente, na verdade já está tudo julgado, né? Mas tem que fazer alguns processos aí, né? Alguns ritos, que seria o Zanin marcou para 25 de março, né? Eles estão com uma pressa extrema aí, o julgamento da denúncia. O que eles vão fazer agora nesse primeiro momento?
eles vão julgar se a denúncia os réus vão ser, os acusados vão se transformar em réus ou não, para depois ocorrer então o julgamento, né? Como se a gente não soubesse o resultado final, que isso aí que já praticamente está definido, né? Então, Cristiano Zanin, que era o advogado do Lula, vai definir a acusação. Então existe aí, qualquer país minimamente sério, né, haveria aqui uma indisponibilidade, né, um conflito de interesse, um ex-advogado que atuou na defesa do Lula quando estava preso, hoje é um dos acusadores, um dos que define os juízes aí no processo de acusação, que vai definir se vão se transformar os réus vão se transformar em réus, né? Os acusados se irão se transformar em réus. A gente não tem a menor dúvida do que vai acontecer, né? Então, o Alexandre de Moraes liberou para julgamento na quinta, dia 13 de março, né? Que foi ontem, né? Foi ontem. A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas pela trama golpista. O caso será analisado na primeira turma da corte. Agora cabe ao presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, definir uma data para análise. A decisão se dá no mesmo dia que a PGR respondeu às defesas prévias apresentadas pelo núcleo que envolve Bolsonaro e outros 7 denunciados. Na manifestação, o procurador-geral Paulo Gonet rebate os argumentos dos advogados e reafirma a manutenção da denúncia, né? Competência do STF nesse caso. As defesas pediram a transferência do julgamento para a primeira instância, uma vez que nenhum dos denunciados tem foro especial por já terem deixado os cargos. No entendimento do STF de 2018, estabelecia que nesses casos a investigação poderiam ser transferidas. Na última terça-feira, no entanto, a Corte mudou o entendimento. Com a decisão, as investigações iniciadas na Corte relacionadas à função política continuarão sob análise do Tribunal, mesmo no final do mandato. Quer dizer, eles vão adequando a lei de acordo com o caso, né? Então, é impressionante o que está acontecendo em termos de lei no nosso sistema jurídico. A PGR cita nesse novo entendimento, afirma que a maioria já havia sido firmada em 2024 e mantém a investigação no STF. As equipes jurídicas dos denunciados também pediram que o recebimento da denúncia fosse analisado pela Corte. Parcialidade de Moraes. As defesas pediram que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, fosse retirado do processo. Afirmava que o julgamento do magistrado seria parcial, uma vez que ele seria vítima de um plano de homicídio. A PGR alega que a suspeição não foi corretamente arguída e já foi rejeitada pelos ministros do STF, mantendo Moraes na relatoria, né? Isso aí convém dizer, né, que isso aí está tudo em cima da delação do Cid, né? Acesso às provas. A PGR sustenta que a defesa teve acesso a todos os elementos utilizados na denúncia e que não houve cerceamento da defesa por esse motivo. A Procuradoria-Geral da República, oferecendo a denúncia, indicou que a fonte, que todos os elementos informados, empregados na formação de sua opinião, requereu a concessão de acesso à defesa dos denunciados a todos os outros pertinentes. A delação de Cid. Em relação ao pedido para anular a delação do Mauro Cid, a PGR reafirmou a validade do acordo, afirmou que o tenente-coronel apresentou voluntariedade. Aqui já foi mais do que provado, né, que o Cid foi coagido, né, naquela questão de que ele tem um vídeo que fala o juiz, né, o Alexandre de Moraes, dizendo que ele pensasse bem, que a família dele poderia ser toda indiciada, a esposa, filho, pai, etc., né? Ele coloca todo mundo, isso aí está uma clara manifestação de coação, né? Então, e o Cid, em um momento algum, né, teve uma matéria que saiu ontem, ele fala em golpe, não cita jamais. E jamais poderia haver esse processo
né, estar todo ele embasado em cima de uma única, de uma delação de uma única pessoa. Então, isso aí já mostra totalmente a inconsistência. Então, quer dizer, inclusive essa semana eu vi uma frase muito interessante, né? Ela fala que o julgamento do presidente Jair, a acusação e o julgamento de Bolsonaro será a necropsia do sistema jurídico brasileiro, né? Então essa acusação, que agora vai ser julgado, se ele o acusado vão se tornar em réus, né? Que já está marcada a data, uma velocidade extrema, né? Impressionante, galopante, é a necropsia de todo o sistema jurídico brasileiro, porque existe inúmeras irregularidades, a começarem pela delação do Mauro Cid, né, que já deveria ser anulada, né? Diversos juristas entendem, mas acabam, deixa um pouquinho de óculos, não me estranhar, tá? Acabam sendo aí não reconhecidas aí pelo nosso Supremo, né? Eduardo, outro assunto que girou aí, ó, é impressionante, o Frei Gilson. Já tomou conhecimento aí do Frei Gilson? Frei Gilson aí durante a quaresma, ele vem fazendo lives às 4 horas da manhã. É um frei da Igreja Católica, né? É um frei que tem aí um posicionamento de direita, e isso aí está causando uma polvorosa aí, né, com a esquerda, porque o frei, ele faz lives às 4 horas da manhã. Imagina, uma pessoa que tem capacidade de mobilização, a pessoa tem que se acordar, botar o despertador 15 para as 4, né, para dar uma acordadinha para assistir o Frei Gilson, com audiência, Eduardo, acima de 1 milhão de pessoas. Tinha que ter 1.200.000. O Frei Gilson, né, tem ouvido ele, né, os posicionamentos, tem angariado aí muitos seguidores, né, eu acho que é coisa de 3 milhões de seguidores, e com lives aí de 1 milhão, acima de 1 milhão de pessoas, né, ao vivo, às 4 da manhã. Então, realmente um fenômeno que está sendo reconhecido, né? E acaba aí tendo atraiu, né, o ódio da esquerda, o ódio do bem, né, que já estavam acostumados aí por ter boa parte do segmento aí da igreja progressista, da Igreja Católica Progressista, ser de esquerda, como aquele padre aí que era muito amigo do Lula, aquele que foi acusado de pedofilia, agora se confrontam-se com o Frei Gilson. O Frei Gilson realmente tem dado aí uma grande audiência, e está sendo aí o novo, né, youtuber da hora, né? E a Janja, Eduardo, ela desistiu, proibida não, ela desistiu de ir ao evento na ONU em Nova York após queda da popularidade. Qual será o verdadeiro medo, hein, da Janja viajar? Então, aquelas, né, tu imagina, a Janja agora também não pode, né, passear em Nova York, na ONU, dar uma passadinha ali na Disneylândia, né, para fazer aqueles videozinhos pro TikTok, aquelas dancinhas que nem ela fez na Índia quando estava aqui o pessoal com Covid, né? Temos aí então a Janja vai ficar em solo brasileiro, ou talvez vai arrumar outra parte do mundo, que não falta são opções, né? Ou pela Europa, para dar a passeada e gastar aquele dinheirinho do contribuinte, né? Do contribuinte. A pandemia, Eduardo, digamos, a declaração oficial da pandemia fez 5 anos, né? 5 anos de pandemia, né? Nós podemos dizer que o mundo ficou um pouco diferente, né? Depois da pandemia, houve aí diversas, digamos assim, aquisições tecnológicas, prejuízos, né? Muitos entes queridos, muitas pessoas nos deixaram, né? Difícil alguém que não conheça alguém que sofreu, né? Ou até veio a óbito, e hoje nós temos aí digamos, eu vejo, ao meu parecer, que as atividades não presenciais, né, elas foram, digamos assim, potencializadas, né? Então esse foi o principal legado. Aí sobra até hoje essa discussão
que vai durar por muitos anos ainda, da questão da vacina ou não, os negacionistas ou os aceitistas, né? Nota-se que houve aí assim, uma polarização em formas de tratamento, mas também quanto à vacina, esse próprio governo aí que está aí de esquerda, que acusou o governo de direita de negacionista, hoje se vê boa parte dos seus integrantes que não cumpriram o calendário de vacinação, como até a própria ministra da Saúde, a ex-ministra da Saúde, né? Então eu gostaria de saber qual é a informação que ela tem a respeito da vacina que nós não temos, né? Se tivesse a oportunidade de perguntar, de ter contato com ela, eu ia perguntar quais são os motivos que levou a senhora não cumprir, né, o calendário do PNI, Plano Nacional de Imunização, né, que deve de estar aí com diversas doses, né, e ela resolveu não aceitar, né, então esses reforços da vacina, e eu gostaria muito de saber qual o motivo que levou a isso. Então temos aí 5 anos de pandemia, né? Foi, eu acredito, um período complicado aí da nossa história, muito medo, né? Queda aí dos índices econômicos, né? Muitas firmas quebraram, pessoas passaram por dificuldades, muitas ainda estão aí tentando reerguer, né? Eu estava em Porto Alegre outro dia falando com um cara que disse assim, pô, veio o Covid e fechou meu restaurante, né? Aí passei por todo esse tempo e tal, quase quebrei. Quando eu estou começando a me reerguer, veio a enchente e tapou tudo d'água de novo. Então, a gente, muitas vezes aqui nós estamos vivos, estamos trabalhando, a gente tem que agradecer a Deus diariamente, né, por ter passado por todas essas atribulações, né, e somos, na verdade, abençoados por poder estar aqui, né, trabalhando, vivendo e podendo enfrentar aí novos desafios. Falou, garotão? De óculos ou sem óculos? O que achou meu look aqui? Eu vou ter que ver. Pode fazer uma enquete aí depois. Esse meu nariz de italiano não é fácil acomodar os óculos, né? Aí, valeu, Vitor Hugo Bortolotti Lindenau. Até sexta-feira que vem. Bom fim de semana.